Meus amados irmãos, queridos ouvintes, muito bom dia a todos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui firmes no nosso propósito, estamos estudando os 150 salmos da Bíblia Sagrada e hoje estaremos aqui meditando um pouquinho nos salmos de número 38. Se você puder, pegue a sua Bíblia para que você possa estar conferindo, tá bom? Vamos lá para o verso 1 ao verso 8, que diz assim: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem a paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Meus amados irmãos, este é um salmo de Davi e aqui ele descreve o que ele estava sentindo após ter pecado contra Deus, onde ele inicia dizendo: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Aqui o próprio Deus, meus irmãos, estava irado com Davi. Meus amados irmãos e queridos ouvintes, Deus, o nosso Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. E muitas das vezes há pessoas que são conhecedoras da palavra do Senhor, mas se esquece, que Deus é justiça. Quando alguém peca, com certeza Deus, Ele vai repreender. E as consequências virá sobre a vida desta pessoa. Como eu falei, principalmente quando se trata de uma pessoa que é conhecedora da palavra de Deus. Ou seja, ela conhece o caminho da verdade e mesmo assim, ela decide, porque a pessoa que escolhe pecar, não adianta a pessoa se esconder atrás daquela desculpa. Foi o inimigo que me fez pecar. Não, apenas a pessoa lhe deu uma brecha e o inimigo veio, como ele é oportunista, então ele veio, e ali aproveita da situação, ele pega uma carona, mas ele não empurra a pessoa para o pecado, é a pessoa que decide cair no pecado. Ela tem consciência que é contra a palavra de Deus, ela tem ali o direito de escolha. Naquele momento ela tem como decidir se ela vai cair em pecado ou se ela vai resistir ao pecado, vai fugir, porque temos que fugir do pecado. A palavra do Senhor diz que devemos fugir da aparência do mal. Então, quando vemos o pecado ali, algo que é contra a palavra de Deus ali, temos que fugir. Você que está me ouvindo nunca vai bancar o fortão, aquela mulher forte, não, eu vou encarar o pecado porque eu estou cheia de Deus. Não. Lembra do exemplo de José na casa de Potifar? Então, José, ele não encarou o pecado, porque, meus irmãos, a nossa carne, ela quer pecar, mas devemos fugir de toda aparência do mal para não pecar contra Deus.
Aqui a tristeza de Davi era tão grande que ele fala: a minha carne está podre, não há paz nos meus ossos. O meu pecado ultrapassa a minha cabeça. É como uma carga pesada que me falta forças para carregar. Olha só, as minhas chagas cheiram mal. Aqui não era feridas no seu corpo, não, era feridas na sua alma. Assim acontece com uma pessoa, como eu falei antes, que conhece a palavra de Deus e não vigia e cai em pecado, né? Quando aquela pessoa ela cai em pecado, meus irmãos, a presença de Deus se afasta da vida daquela pessoa. E uma coisa eu digo para os irmãos, uma pessoa que já provou da doce e maravilhosa presença de Deus e depois fica sem ela, a sensação é como se faltasse ar para respirar. A pessoa não tem mais vida, a pessoa não tem alegria. E aqui Davi, ele já tinha provado da presença de Deus. Davi, ele sabia o que era a doce presença de Deus. Então aqui a presença de Deus tinha se afastado da vida de Davi. Ele não tinha paz, ele não tinha sossego, ele não sabia o que era dormir. E ele diz: por causa da minha loucura, me falta paz, não consigo mais sentir a presença de Deus. Aqui vemos a tristeza profunda de uma pessoa que conhecia Deus e não vigiou e caiu em pecado. Meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Não podemos de maneira alguma brincar com Deus. Isso é muito perigoso. Vamos aqui para o verso 9 ao 10, que diz assim: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Aqui Davi, ele continua, a sua oração, dizendo: Senhor, diante de ti está todo o desejo do meu coração. Estou confessando tudo, Senhor, todo o meu pecado. Não estou te escondendo nada, Senhor. E ele diz: o meu coração está profundamente angustiado, me falta forças. Já não tenho mais aquele brilho em meus olhos, como quando eu estava em sua presença. Já não tenho mais alegria como antes. Olha só, vamos lá para o verso 11 e 12. E os meus propícuos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo o dia. Aqui ele continua dizendo: até os meus amigos, os meus familiares, todos se afastaram de mim. Estou me sentindo tão sozinho, não tenho a tua presença mais. Aqueles que eram próximos a mim agora se afastaram de mim por causa do meu erro. Agora os meus inimigos estão zombando de mim e armam laços contra a minha vida. Olha só, lembra que eu falei antes, Todo erro tem uma consequência. Vamos lá, verso 13 e 14. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim, eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Aqui ele fala: eu estou como surdo que não ouve, e como mudo que não abro a minha boca. Por que Davi ele estava dizendo isso? Porque ele sabia, meus irmãos, que tudo isso, toda aquela afronta dos seus inimigos, toda a zombaria, tudo isso estava acontecendo por causa do seu pecado. Lembra que eu falei? Tudo tem consequência.
Ou seja, ele tinha que aguentar tudo calado. E ali ele fazia que não estava ouvindo para não piorar a sua situação. Assim acontece também em nossos dias. Se uma pessoa ela é conhecedora da verdade, principalmente uma pessoa que prega o evangelho, vou aqui trazer esse exemplo, ou seja, é uma responsabilidade a mais. Uma pessoa que prega o evangelho, que ensina a palavra de Deus. Agora imagina, uma pessoa dessa, quando ela não vigia e ela cai em pecado, o que vai acontecer, meus irmãos? Os inimigos, aquelas pessoas que não quer Deus na vida, o que vai fazer? Vai vir a zombaria, vai zombar daquela pessoa, né? O nome do Senhor será blasfemado, as pessoas vão falar mal mesmo, e a palavra do Senhor diz: ai daquelas pessoas que escandalizar o evangelho. Então, ai dessa pessoa que era conhecedora da palavra de Deus, que não vigiou, decidiu, tá? Lembra que eu falei? Cair em pecado. Então as consequências vêm. Então, com certeza, Deus vai pesar a mão sobre a vida desta pessoa. E não adianta, né, essa pessoa dizer que a carne é fraca, porque o pecado não é vitamina para fortalecer a carne, não. Vitamina é obedecer a palavra de Deus e permanecer na presença de Deus. Por isso, precisamos não somente conhecer a palavra, né, do Senhor e orar, mas ter uma vida de vigilância em primeiro lugar. Vamos lá para o verso 15 ao 17. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim, quando escorrega o meu pé. Eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Aqui Davi, ele está dizendo, por mais que eu falhei, Senhor, mas eu sei que o Senhor me ouvirá. Olha só, pois o Senhor conhece a sinceridade do meu coração. Porque se o Senhor não me ouvir e não me socorrer, os meus inimigos, Senhor, se alegrarão sobre mim. Eles já estão zombando de mim. Estou sem forças para ficar de pé por causa do meu pecado. Por isso, meus irmãos, precisamos vigiar para não cairmos em pecado. Porque quando erramos, os nossos inimigos, lembra que eu falei antes? Eles vão se alegrar sobre nós, né? E o nome do Senhor será blasfemado. Lembra que eu falei? Isso é muito sério. Vamos aqui para o verso 18. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Aqui Davi, ele fala, né, que ele confessará diante do Senhor o seu pecado. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele com certeza, ele alcançará misericórdia. Verso 19 e 20. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Mesmo Davi, tendo consciência do seu pecado, ele conhecia o Deus que ele servia, que é misericordioso, que perdoa, né, aqueles que se arrependem de todo o seu coração. Meus irmãos, há pessoas que, mesmo sendo conhecedoras da verdade, quando erram, elas não se arrependem dos seus pecados, mas insistem em errar e não quer mais saber de Deus. Mas, meus irmãos, aqui notamos, né, uma das qualidades de Davi. Aqui notamos uma pessoa que o seu coração é totalmente de Deus. Por mais que pode acontecer dela não vigiar e cair em pecado, ela não consegue mais ficar sem Deus, sem a presença de Deus.
Então, lembra que eu acabei de falar aqui agora que tem pessoas que conhecem a palavra, né? Aí peca, insiste no erro e decide ficar na vida de pecado. Mas no caso de Davi aqui não. Ele errou, mas ele veio correndo, né? Se humilhar diante de Deus e não encobriu nada. Por mais que o Senhor, ele sabe de tudo, né? Porque ele vê tudo. Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas Davi falou: eu vou confessar o meu erro. Senhor, eu pequei, eu errei. Eu preciso do teu perdão. Eu quero voltar para a tua presença. Então, meus irmãos, aqui vemos a qualidade de uma pessoa que o seu coração é totalmente de Deus. Essa é a característica de uma pessoa que se entregou totalmente a Deus. Vamos aqui para finalizar no verso 21 ao 22. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então Davi, ele pede: não me desampares, Senhor meu Deus, não fique distante de mim. E ele diz: apressa-te em me ajudar, pois o meu coração está esperando em ti. Aqui neste salmo, meus irmãos, para finalizar, aprendemos que uma pessoa, pelo fato dela estar na presença de Deus, não quer dizer, né, que ela não cairá no erro. O Senhor, ele guarda os seus, ele protege, sim, mas o papel de vigiar é nosso, não é de Deus. Não é suficiente somente conhecer a Bíblia, não, mas aplicar a palavra de Deus, viver. Jesus, ele disse em sua palavra: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Então, em primeiro lugar, não é só ficar lendo a Bíblia, não é só ter uma vida de oração, primeiramente vigilância. E aqui, meus irmãos, precisamos obedecer os ensinamentos da palavra de Deus, para que tudo vá bem em nossas vidas. Mas ainda há esperança. Se você que está me ouvindo, você é uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, e mesmo assim você errou, você pode estar se perguntando: irmã Dani, mas não tem mais esperança para mim? Tem sim. O Senhor está te esperando de braços abertos. A palavra do Senhor diz que se você se arrepender dos seus pecados, né, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e orar diante do Senhor, confessando os seus pecados, e tem mais, não só confessar, tem que deixar, não voltar mais para a lama. Então o Senhor, ele te perdoará. Só que tem um detalhe: ele não tirará de você as consequências. Por isso, mais uma vez eu repito para finalizar: vigilância acima de tudo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.